Voltamos com o Mobiliza e hoje estamos debatendo a nova equipe econômica do governo de Dilma Rousseff. E, claro, reforçamos o convite para que você deixe o seu comentário na nossa página do Facebook. O endereço é facebook.com/mobilizatve. E nesse último bloco, a gente ainda tem tempo, mas eu gostaria de ouvi-los no seguinte sentido. O sujeito está em casa acompanhando, o que efetivamente esses nomes que, a partir de 2015, passam a atuar no planejamento, na fazenda, enfim, no governo federal, ligados à área econômica, pode afetar na vida do cidadão, digamos assim, normal, cidadão comum? Professor? Olha, eu diria o seguinte, na verdade, aparentemente existe, os dois ministros indicados do Planejamento da Fazenda, em tese teriam posições um pouco divergentes, um seria desenvolvimentista, mais progressista, o outro mais ortodoxo, monetarista, enfim. Isso é uma constante na história das políticas econômicas do Brasil. Desde a primeira heterodoxia na história econômica do Brasil, que foi lá o governo revolucionário Getúlio Vargas dos anos 30, e dali para frente, enfim, Getúlio dos anos 50, Juscelino no final dos anos 50, Jango, enfim, vários governos, sempre houve uma certa, mesmo durante a ditadura, tinha o Reis Veloso no planejamento e um Simonsen na fazenda. E em economia não existe certo e errado, professor, nesse sentido? Não, economia não tem certo e errado, exato. Assim. Até na física já é difícil, porque tem a teoria quântica e a relatividade geral, as coisas não batem e tal, Mas na economia, como nas ciências sociais, com certeza não. Existe muito mais, assim, certo e errado para interesses da sociedade. Desejos, propostas, enfim, ambições da sociedade, e aí tem o que atende esse ou aquele interesse. Eu acho que, assim, quando a gente vai avaliar qualquer coisa na economia, uma medida, uma proposta, tem que pensar assim, para quem que interessa isso? Porque nunca é para a sociedade 100%, é difícil. Tu pode dizer assim, crescimento econômico é bom para todo mundo. Depende. Nós tivemos um crescimento econômico na época da ditadura e os pobres empobreceram mais. Os ricos ficaram mais ricos. Então, nem aquele crescimento, nem sempre o crescimento é bom para todos. Nós tivemos um crescimento mais recente que foi bom para todos. Porque a pobreza diminuiu e os ricos continuaram ricos, Então, assim, mas não é sempre que isso acontece. Então, tu tem que sempre pensar nessa medida, Quer dizer, e eu digo assim, historicamente no Brasil sempre houve isso, Uma preocupação com, equilíbrio, controle de alguns parâmetros do orçamento, das finanças públicas e tal, e ao mesmo tempo um outro lado do governo que empurra e força a barra para ir além das limitações do orçamento equilibrado, do controle fiscal e tal. Acho que isso um pouco vai se repetir. Como aconteceu no período recente, que tinha lá Palocci de um lado e Manteiga do outro, Mas isso, num certo momento tá em casa, do governo Lula, Dilma, que era ministra da infraestrutura e de energia e queria gastar, queria investir, enfim, Agora tu vai ter de novo essa, assim, com certeza, o Joaquim Levy sabe que ele vai sentar lá e vai tomar pressão o tempo inteiro. E, ao mesmo tempo, ele vai exercer a pressão dele para reduzir gastos. Então, esse é um jogo que não é novo na história do Brasil. Mas, por exemplo, essa ideia de redução de IPI, por exemplo, acredita, professor, que deva ser repetida? Não, eu acho assim, uma coisa que deverá acontecer é aumento de tributação. Agora, onde vai se cobrar isso? Vai retornar, vai simplesmente retomar patamares injustos enfim, que oneram os mais pobres, que é a estrutura tributária brasileira de hoje, ou se vai avançar no imposto de renda, no imposto sobre propriedade, enfim, que seriam CPMF, os impostos, retomado, por exemplo. Nos impostos sobre movimentação financeira, a CPMF, o IOF e tal, que esses são os que taxam os ricos, Professor, também a perspectiva para 2015, para quem está em casa nos acompanhando, assim, o que fazer quem está no sofá nesse momento? Pela leitura que eu faço, eu fazia uma leitura mais ou menos igual a que eu fazia antes do processo eleitoral. E alguns me questionavam, poxa, mas tu está achando que os dois ou os três principais candidatos vão fazer, em grosso modo, algumas coisas parecidas. E eu dizia assim, eu acho que
com diferenças de foco, diferenças de ajuste. Eu achava que o futuro governo Dilma, se vencesse a eleição, também procuraria trazer a inflação um pouco mais para baixo, não tão rapidamente, mas de forma mais ajustada, e procuraria voltar a ter uma meta de superávit primário, né? De 1,5%, 2%, que também não seria assim nem 3% nem 4%, mas seria 1% ou até 2%. E realmente, quando saiu o nome da equipe econômica, o pessoal disse, tu já vinhas colocando isso antes do período eleitoral, não te surpreende? Eu digo, não, eu achei que a leitura que a equipe econômica fazia seria de que a gente tem pouca margem de manobra. Então, a gente vai fazer até onde dá essa margem de manobra, e que eu acho que eles estavam com muito medo de perder o tal do grau de investimento. Eu acho que eles têm esse medo. Né? O pessoal que está ali, mesmo o Lula e a Dilma, e o Lula acho que teria convencido. Até porque, só um parênteses, é importante, porque assim, o grau de investimento, ele indica para alguns investidores investir ou não no Brasil. Você pode colocar dinheiro no país ou não pode colocar dinheiro no país. Pois tem as regras de fundos e tal, que diz assim, se não tiver grau de investimento, esse fundo, aquele não pode mais financiar o Brasil. E aí a gente perderia a entrada de capital que tem salvado os nossos problemas da balança comercial e da balança de serviços, que tem sido deficitária. Então, acho que essa foi uma leitura que foi feita, sabe? Eles estavam com medo disso aí, então, olha, vamos trazer um economista conhecido, Joaquim Levy, né? Então, eu tenho trabalhado com a seguinte hipótese, um crescimento lento em 2015, 2016, vamos ter um crescimento aí em torno de 1%, talvez 2% nos próximos anos, né? Talvez uma inflação nessa faixa de 5 e pouco em declínio, e essa manutenção da relação dívida-PIB, que eu acho que é nisso que eles vão se basear pelo menos nos 2 primeiros anos. Até para colher uma resposta 2015, 2016. Talvez 2017 haja algum grau, a economia voltando a crescer, talvez haja um grau de mais folga orçamentária. Mas até lá eu acho que eles vão apertar E concordo com o senhor Faria, eu acho que vem alguma coisa de tributação aí também. E nesse sentido, então, para o telespectador que está em casa, um período de vacas magras e mais impostos? Vamos entender o seguinte, para ter uma relação boa dívida-PIB, a primeira coisa a fazer é diminuir o estoque da dívida, né? Que ninguém quer mexer, correto? Ou seja, o professor Faria falou, começou a baixar a taxa de juros da gritaria geral. Então, o que quem está em casa pode esperar? Se aumentar tributo, é um tributo seletivo, quem grita mais paga menos. Logo, ele vai incidir, entendo eu, sobre quem vive de salário e no consumo na ponta. Então, a gente vai viver pior. Nós vamos, de novo, financiar o ganho de capital de quem vive do rentismo, ou financiar esses fundos garantidores que querem fazer o capitalismo brasileiro uma invenção de um capitalismo sem risco. Entendo que seja isso. Eu insisto, se a gente não se organizar, se a população não se organizar, pelo menos se informar e conseguir emitir um parecer, uma opinião a respeito disso tudo, essa condição nunca vai mudar. Para pelo menos criar uma opinião do senso comum. Por exemplo, análise de risco. Eu não sou louco para falar que algum fundo vai investir sem grau de investimento. Agora, quem é que dá o grau de investimento? Não são basicamente 3 agências? Moody's, Fitch, Standard & Poor's. Elas não avaliaram o Lehman Brothers como AAA, nota máxima, 2 semanas antes da falência? Vai falar que eles não tinham informação? Eu não acredito. Eu não posso acreditar. Em alto nível decisório, não tem informação perfeita, eu não posso acreditar. Então, a gente tem que pensar que essas coisas são, não é que elas são, é maniqueísta, não, mas é uma engrenagem. Se tu não quebrar essa engrenagem ao longo do tempo, a gente vai ficar dentro dessa engrenagem. E um governo quer sobreviver, um governo quer governar de forma menos traumática possível. E o caminho, por exemplo, é a mobilização de entidades de classe, talvez, não tenho dúvida. Discussão, debate, o caso da a gente tem que apontar um caminho, meu né? entendimento, com certeza, não estou falando catarse não, no meu entendimento, o caso da dívida do Estado é perfeito. Eu lembro quando um fiscal de tributo, João Pedro Casarotto, começou com essa questão em 2004, falava para as paredes, procurou todos os grupos de mídia do Estado, ninguém recebeu, colocou 5 ações, 5 representações oficiais em órgãos públicos, ninguém nem leu. E hoje é um tema consensual aqui no Rio Grande. Eu entendo que a gente tem que insistir com a questão da dívida pública, insistir com a justiça fiscal, para poder ter uma distribuição de renda um pouco melhor nesse país. E de poder também. Ok. E agora, então, a gente passa as dicas de livros e filmes dos nossos convidados e a gente começa sempre com os livros. A primeira dica é do professor Celso, Risco e Regulação. Professor, temos aqui o livro. O que a gente pode falar, então, para quem está em casa acompanhando sobre essa obra? Esse livro foi escrito depois da crise dos Estados Unidos de 2007 e 2008 e ele procura mostrar como o Brasil enfrentou muito bem a crise de 2007 e 2008. Né? Eu procuro até mostrar isso para os meus alunos, como o sistema bancário brasileiro é um sistema bancário tido com alta capitalização, com alta taxa de lucro, né?
sem aqueles ativos considerados podres, né, em outros países, sem investimentos de risco. Pelo contrário, né, são investimentos altamente seguros que os nossos bancos fazem. E como que a situação que a gente passou, não teve praticamente nenhum banco que quebrou aqui, tivemos uma política de estímulo ao consumo naquela época, estímulo ao investimento, taxas de juros caíram, e o Brasil saiu muito bem na crise de 2007, 2008, e depois disso foi até considerado um parâmetro, né? O Brasil fez uma política acertada, inclusive com o BNDES e com o Banco do Brasil e Caixa Federal. Então, um livro que trata um pouquinho disso aí, a ideia de risco, regulação, como o Brasil estava regulamentado, bem regulamentado. Para poder entender aquele cenário de 2008. Exatamente. Fala muito da parte bancária aí, né? Professor Bruno, os sentidos do lulismo, é a sua dica de livro? Então, o professor A gente André... acompanha na tela a capa do livro? Tá aí. Aqui podemos O falar professor sobre André Singer, da USP, ele teve experiência no governo Lula, tem uma longa trajetória, inclusive familiar, vinculado ao partido de governo. Eu entendo que ele explica, ou analisa, né, esse pacto social que o lulismo representa, né, um pacto conservador com uma melhora gradual das condições materiais de vida, mas um pacto conservador. Então, se a gente fizer uma comparação, toda comparação histórica ela é meio esdrúxula, mas se fizer uma comparação, se aproxima um pouco do varguismo. Não do varguismo sem Vargas, varguismo com Vargas, de 54. Né, e o lulismo também instaura aquilo que a gente chama de jogo do ganha-ganha, como falou o professor Faria. Você tem uma distribuição de renda tímida, mas que é muito para quem nada tem, e uma garantia de manutenção de ganhos para o andar de cima. E também o lulismo implica uma superação do teto eleitoral do PT, dá 35 no máximo, né? O Lula extrapola isso com mais 20 pontos. E entrega o bastão à sua sucessora. Então, como é que você consegue, do maior partido de massas da América Latina, que é o Partido dos Trabalhadores, criar uma liderança carismática que se descola dessa legenda e hoje tem poder de veto sobre ela? É interessantíssimo. Ótimo. E a terceira dica do professor Luiz Augusto, 10 anos de governos neoliberais no Brasil, Lula e Dilma. Professor, temos a capa do livro no vídeo. Aí, assim, esse livro é uma coletânea de vários ensaios sobre diversos aspectos, né? Desse período aí, né, enfim, do governo Lula e Dilma, tanto assim, o que aconteceu na economia, as políticas sociais, política cultural, enfim, né, e assim, são avaliações bastante, vamos dizer assim, nada de chapa branca, né, são avaliações bem interessantes, bem críticas, enfim, né, sobre o que teve de avanço e o que teve de, vamos dizer assim, o que deixou a desejar. Por exemplo, na área de comunicação, né, que o governo nunca conseguiu avançar na democratização da mídia, uma série de coisas que uma sociedade, enfim, do século XXI deveria tratar com mais atenção, né? São 3 obras fáceis de encontrar, para quem está em casa, pesquisa na internet. Enfim, sim, está aí nas livrarias. E são opções também para analisar os cenários e entender um pouco melhor, né, o contexto, contextualizar o nosso momento histórico. E agora a gente passa às indicações de filmes dos nossos convidados. Primeira dica do professor Celso, Inside Job, trabalho interno no Brasil, né? Eu gosto muito. A gente acompanha imagens do filme na tela, professor? Eu gosto muito desse filme porque ele retrata como um documentário, né? Um documentário bastante crítico ao que aconteceu nos Estados Unidos e até o que o Bruno acabou de colocar, né? Como é que aquelas agências de risco garantiam e depois garantiam um grau de investimento AAA igual a um título soberano dos Estados Unidos ou da Alemanha para aqueles créditos que depois se viram que não eram sustentáveis, né? Então é muito bacana porque o livro vai mostrar os bastidores disso, né? E muitas vezes a gente não tem esse contato, mas ali depois foram feitas investigações, foram feitas muitas descobertas após a crise, se chegando a uma série de outros resultados, né? E mostra essa ideia de bastidores mesmo dessas negociações. De bastidores, né? E a fluidez das fronteiras entre política e economia também. Com certeza, e entre Estado e setor privado, né? Também, né? A segunda dica de filme do professor Bruno, Eles Não Usam Black Tie, um clássico também, professor? Clássico do diretor Leon Hirschman, e que vem de uma peça do John Francisco Guarnieri. No meu entendimento, eu propus o sentido do lulismo para que depois a gente visse a origem, né? Não do lulismo, mas de onde saiu essa liderança e como ela se descola de um sentido de classe, como operariado industrial, ela se descola e paira para toda a sociedade brasileira. E como havia uma espécie de... o termo clássico, perdão da redundância, seria cultura de classe. Como havia usos e costumes particulares
no setor fabril da BCD e na grande São Paulo como um todo, como esses usos e costumes criaram uma espécie de um poder que vinha de baixo e conseguiu confrontar tanto a Anfávia, que era a patronal automotora, o setor metalúrgico todo, e o próprio governo, na época, Paulo Sérgio Maluf, à época, inimigo de morte dos sindicatos, hoje um aliado do lulismo. E essa ideia de identidade e classe também dentro desse processo? Exatamente. O termo a identidade de classe, ela faz uma homenagem inversa também a um operário que foi assassinado em São Paulo, Santos Dias, naquela época que seria uma espécie de um Lula afrodescendente. E o professor Luiz Augusto, Django, né? A sua dica de filme, né, professor? A terceira dica de filme do programa. Isso, o Django é um documentário, né, sobre, enfim, a história desse que foi o último presidente do último período democrático que o Brasil teve antes da ditadura, que foi deposto, e até, enfim, voltou o nome dele ao noticiário aí, porque terminou essa investigação sobre a causa da morte, que, enfim, ficou um pouco inconclusa. Mas o principal desse filme, eu acho, é que ele faz vamos dizer assim, ele mostra como aconteceu o golpe, né? Quer dizer, como é que se faz um governo popular que era, né, apoiado pela maioria da população, que propõe medidas a favor da maioria da população, como o voto do analfabeto, os direitos políticos de soldados e marinheiros, a reforma agrária, a reforma urbana, a reforma política, no sentido de ampliar o direito a voto, enfim, né? Uma série de reformas que a maior parte delas foram feitas depois pela Constituição de 88, né? Quer dizer, fazem parte da vida do brasileiro hoje e que levaram ele, né, a ser colocado contra a parede, ser cercado por uma mobilização raivosa, né, reacionária de um setor da sociedade brasileira que conseguiu aliados nas Forças Armadas e promoveu um golpe de Estado e acabou durante 21 anos com a democracia no Brasil, né? E assim, num momento em que está havendo um certo acirramento de uma direita rancorosa, o pedido de intervenção militar, racista, antidemocrática. Então, acho que é interessante olhar esse documentário para ter uma reflexão sobre o que a gente pode aprender com aquilo que aconteceu em 64, entre 62 e 64, né? Para a gente não repetir outra vez no século XXI uma tragédia daquelas. Ok. Agradecemos a presença dos professores e também e também você de casa, muito obrigado pela audiência. Lembrando que o Mobiliza vai ao ar todas as terças-feiras, às 8 horas da noite, com reprises aos sábados, às 2 da tarde. Até a próxima edição.